Nesta Santa Missa, nós queremos acolher os jovens que irão participar do DNJ no próximo domingo aqui em nossa paróquia. Próximo domingo teremos a graça de ter o DNJ aqui. Estamos esperando cerca de 2.000 jovens e grande parte desses jovens estão aqui. Participaram também da procissão de entrada, da missa, e no final serão abençoados e enviados para participarem deste evento, que não é só um evento, mas é um momento de encontro com Deus e também um momento de testemunhar a nossa união com Deus, a nossa opção preferencial por Deus, e darmos o nosso testemunho. No Evangelho, Jesus recebe um pedido inusitado de 2 apóstolos, Tiago e João. Eles pedem a Jesus que lhes conceda o direito de sentar um à sua direita, outro à sua esquerda, quando Jesus estiver na sua glória. E por que esse pedido é inusitado? Porque a essa altura, capítulo 10 de Marcos, Jesus já havia anunciado a sua paixão mais de uma vez. Já havia dito para eles com todas as letras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, dos chefes religiosos, vai sofrer muito, vai morrer, mas vai ressuscitar também, irá ressuscitar. E eles, como quem não entendeu nada da mensagem da cruz, pedem isso a Jesus. Queremos sentar uma à sua direita, outra à sua esquerda, ou seja, queremos ter um lugar de destaque no seu governo. Quando o Senhor for governar, quando o Senhor for reinar neste mundo, e aqui provavelmente eles estavam pensando num reino semelhante ao de Davi. Davi foi um grande rei, também o seu reinado foi frutuoso. Ele conquistou muitas nações, conquistou muito poder, muito prestígio, muita fama, muito dinheiro. E o povo de Israel sonhava com esta época perdida. Eles queriam retomar tudo isso e achavam que o Messias faria isso, iria devolver a eles toda essa glória. Então, pensando em um reino neste mundo, Tiago e João pediram: queremos sentar à sua direita, outro à sua esquerda. E os apóstolos, os outros apóstolos, ficaram indignados com esse pedido. Mas eles não ficaram indignados porque eles entenderam a mensagem da cruz. Eles não entenderam. Ficaram indignados porque eles queriam ter chegado primeiro. Eles queriam ter feito esse pedido primeiro. Mas Tiago e João fizeram. Ou seja, eles também queriam um lugar de destaque nesse governo, um lugar de destaque neste reinado. Um à direita, outro à esquerda. Então ficaram irritados com Tiago e João, não porque eles não entenderam o que Jesus havia dito até aquele momento, não entenderam a mensagem da cruz, não entenderam a lógica de Jesus, mas porque eles também queriam aquele privilégio. E Jesus aproveita a ocasião para ensinar os apóstolos e para nos ensinar que o reino de Deus se caracteriza pelo serviço. Podemos dizer que os cristãos caracterizam pelo servir, assim como Cristo também. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos.
Jesus, então, é o servo que dá a vida por cada um de nós. O servo sofredor, que nós ouvimos na primeira leitura. O serviço de Jesus, ele se concretiza sobretudo no dar a vida. No dar a vida, ou se concretiza sobretudo nas últimas consequências desse serviço, na cruz. Ele morre por nós, ele dá a vida por nós. Então o cristão, ele pauta a sua caminhada por isso. O servir para nós é uma palavra de ordem, é um imperativo. Nós estamos no caminho cristão, nós somos cristãos para servir a Deus e servir a Deus nos irmãos e irmãs, sobretudo naqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam nem sempre estão fora. Quando a gente usa essa expressão, aqueles que mais precisam, logo nós já pensamos nos pobres, logo nós já pensamos nos famintos, pensamos nos sem teto, nos sem terra, pensamos nas pessoas doentes. Claro, essas pessoas também são uma das que mais precisam. Mas às vezes a pessoa que mais precisa está dentro de casa. É a esposa, é o esposo, são os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, com os quais eu moro, convivo, e nem sempre eu sirvo. Pelo menos não sirvo dentro da dinâmica cristã, dentro da lógica cristã. Por quê? Porque o servir cristão, como nós já comentamos aqui, e foi revelado por Jesus, não é um só fazer alguma coisa ou algo por alguém. O servir cristão é dar a vida por alguém, ou dar a vida por todos, dar a vida por Cristo, dar a vida pelos irmãos. É se consumir por Cristo e pelos irmãos. Este é o serviço cristão. O servir cristão, ele não se reduz a pequenas coisas que nós fazemos em algumas circunstâncias, ou até grandes coisas que nós fazemos em circunstâncias especiais, como a festa de um padroeiro. Nós até usamos a palavra servir para expressar aquilo que nós vamos fazer numa festa de padroeiro, num retiro. Eu vou servir nesse retiro, não vou participar, eu vou servir. Na festa desse ano eu vou servir, não vou só participar, eu vou servir. Então nós usamos a palavra serviço nesse sentido também reduzido a alguns atos, a algumas atitudes específicas. Mas precisamos colocar tudo isso, cada ato de serviço dentro desse grande serviço que é dar a vida, que é se entregar, que é se consumir, que é ser vítima por amor a Deus e amor aos irmãos. E é aqui que pega, porque uma coisa é a gente servir em momentos especiais, em algumas circunstâncias específicas. Outra coisa é eu servir sempre. Sinônimo de dar a vida é servir. E sinônimo de servir é dar a vida, pelo menos dentro da lógica cristã. E isso está bem claro. Não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Dar a vida é o servir cristão. É muito mais do que fazer algumas coisas, ter algumas atitudes de serviço. É um ato constante de entrega a Deus, à igreja e aos irmãos. Mas para que isso aconteça, meus queridos irmãos, nós precisamos parar de fugir da cruz. Porque sinônimo de dar a vida também é cruz. Mas nós fugimos da cruz. Não raramente rejeitamos a ideia de dar a vida até as últimas consequências. Bom, eu dou a minha vida até certo ponto. Eu dou a minha vida, sobretudo naqueles momentos em que eu tenho recompensas, que eu sou recompensado. Eu dou a minha vida, eu me entrego num serviço, numa pastoral, num movimento, desde que eu seja notado,
desde que eu seja reconhecido, desde que as pessoas me agradeçam. Podemos cair nessa tentação de vincular o serviço a uma recompensa neste mundo, de vincular o nosso serviço a alguma gratificação. Nós precisamos servir com humildade, sem esperar nada em troca, porque nós já fomos servidos por Deus. Ele já lavou os nossos pés, Ele já deu a vida por nós, já se entregou por nós. Agora nos resta corresponder, retribuir, sem esperar nada em troca, porque tudo que nós já poderíamos receber, já temos em plenitude. Não precisamos de mais, não precisamos que mais alguém nos reconheça. Deus já nos reconheceu de certo modo, sem a gente merecer. Ele olhou para nós, sem nós merecermos, sem nós fazermos algo que valesse tudo isso. Ele veio até nós, Ele se encarnou, e não só se encarnou, conviveu conosco, não só conviveu, morreu no nosso lugar. Ele, o sumo sacerdote, se ofereceu a nós como sacrifício agradável a Deus. Ele morreu por nós, ressuscitou para que nós também ressuscitássemos. Então já temos tudo, agora só nos resta retribuir, servindo a Deus e aos irmãos. E eu repito, não só em alguns momentos, em algumas circunstâncias, sobretudo nas circunstâncias agradáveis, gratificantes, não, o tempo todo, quando também ninguém nota, quando também ninguém olha, quando também ninguém reconhece, quando também ninguém dá valor, é naquele momento que eu quero servir. Quando a minha esposa não percebe, e às vezes passa a vida sem perceber, quando o meu esposo não percebe, até quando os meus filhos não percebem. E aqui eu abro um parênteses para dizer, os pais são peritos nisso. Os pais servem os filhos e os filhos quase não percebem. Quase não percebem, passam a vida sem perceber. Às vezes lá no finalzinho da vida, caem em si e lembram de tudo que o pai e a mãe fizeram e se arrependem e choram, né? E ficam ressentidos com aquilo. Por que eu fiz isso com meu pai e minha mãe? Mas eles continuam fazendo. Então aquela atitude dos pais com os filhos, uma atitude de servir, de serviço gratuito, nós também precisamos replicar na nossa vida de cristãos, o tempo todo, no trabalho, entre o empregado e o patrão, entre o patrão e o empregado, entre os empregados, ajudar uns aos outros, não puxar o tapete um do outro, mas ajudar o meu colega de trabalho, ajudar o meu funcionário, ajudar o meu patrão. Não vou fazer só o que me é pedido, vou fazer um pouco mais, vou dar um pouco mais de mim. Isso é servir a Deus, queridos irmãos. Vamos pedir a Jesus neste domingo, Ele que nos chama ao serviço cristão, que consiste em dar a vida a Deus e aos irmãos, que Ele nos dê a graça, a bênção, a força, as virtudes, os dons necessários para que consigamos viver desta maneira. Não é fácil, nós sabemos que não é, mas com a graça de Deus nós poderemos viver assim, servindo a Deus e aos irmãos de maneira gratuita, sem esperar nada em troca, apenas retribuindo tudo aquilo que já recebemos de nosso Senhor.